Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita nossa livre consciência, livre arbítrio, nossa vontade. Essa coisa maravilhosa que Deus nos deu, o livre arbítrio. Todos nós temos e todos nós queremos permanecer com ele, o livre-arbítrio. Você quer perder sua liberdade? Você não quer. Foi uma coisa maravilhosa que Deus nos deu. Por isso muitos aderem a Cristo e outros não. E pela nossa fé, quem não aderir, quem não crer em Cristo, não será salvo, infelizmente. Por isso fazemos a evangelização, para que as pessoas adiram. É um Deus inigualável. Não é como esses deuses pagãos, Baal. Não. É o Deus inigualável. Se humanou por nós, se humilhou por nós, desceu do céu em Jesus Cristo. Viveu, sofreu, morreu, venceu a morte, ressuscitou, está lá no céu, do lado direito, à direita do Divino Pai Eterno, nos aguardando a nossa decisão. Neste vídeo aqui, no meu endereço telemático Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, temos a liturgia da sexta-feira, 21 de julho de 2023. 15ª semana do tempo comum, temos alguns santos aqui, como Lourenço de Brindisi, tem gente que fala Brindisi, mas eu vi no site revista.arautos.org que é Brindisi, São Praxedes, São Alberico. E neste dia, a cor é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, mas pode ser também a cor branca, se a missa for em memória a São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da igreja, ok? Se for em memória dele, a cor é branca. Vamos transmitir as indicações para esta missa? As determinações do missal romano, né? Sexta-feira, 21 de julho de 2023, vamos ao Salmo 16, versículo 15, que é a antífona da entrada. Contemplarei justificado a vossa face, e serei saciado quando manifestar a vossa glória. Oração do dia, rezemos, coloque a sua intenção. Para quem você quer rezar? Você quer agradecer ou quer pedir? Meu Deus, ó Deus que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 11, versículos do 10º ao 12 e o 14. Naqueles dias Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e deveis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos
e a travessa da porta. Nas casas em que o comerdes, comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis nada para o dia seguinte. Aliás, não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirei com a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, agora vamos ao Salmo responsorial. Me perdoe que eu estou meio resfriado por causa de alergia nasal, ok? Está muito frio aqui em Colatina e eu sou alérgico e às vezes esse mal me atinge com mais severidade. O salmo de resposta é o Salmo 116b, 116b, temos os versículos do 12 ao 13, 15 ao 18, refrão 13. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Repetamos: elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o santo nome do Senhor. Por isso oferto sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Repetamos: elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A aclamação ao Santo Evangelho e depois a proclamação. A aclamação é com um trecho de João 10, versículo 27, e a proclamação é Mateus 12, versículos do 1º ao 8º. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que lhe fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado no templo,
no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma. Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, temos uma reflexão primeira aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos lá. Vamos saber um pouco mais. No tempo de Jesus, o saber, preceito religioso. Aliás, no tempo de Jesus, o sábado era preceito religioso válido. Atenção, hein? No tempo de Jesus, o sábado era preceito religioso válido. Que ele próprio, o próprio Jesus, respeitava e praticava, assim como outras leis da religião judaica. Mas às vezes ele questionava a escala de valores dos que tornaram absoluto o que era relativo, esquecendo o mais importante. Jesus argumenta que certas urgências e necessidades do ser humano têm preferência sobre a lei. O centro é a pessoa. As leis foram criadas para favorecê-la e ajudá-la a viver dignamente. Então, é isso o que diz aqui o comentário. Se a lei não cumpre tal objetivo, para que vale então? O verdadeiro culto agradável a Deus se expressa mediante obras de misericórdia. Obras como dar de comer e beber, pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os presos, enterrar os mortos, são obras de misericórdia. Agora temos o comentário de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Vamos ver aqui o comentário que é importante a gente passar. O Senhor do sábado, Mateus capítulo 12, versículos do 1º ao 8º. No site Nova Aliança não tem o nome do Antônio Carlos Santini, mas não estou vendo aqui neste dia, mas normalmente é ele que deixa o comentário. De um lado, o legalismo estéril, que levaria alguém a trocar um gesto de caridade pela urgente necessidade de cumprir algum preceito. Do lado oposto, o amor, que supera as barreiras da lei e os muros da indiferença. Mais de uma vez nos evangelhos, Jesus recebeu críticas e acusações por não se recusar a fazer o bem no dia que a lei judaica consagrava ao descanso. Certa vez, com alguma ironia, Jesus observou que seus acusadores não deixariam de tirar do fosso o burro que ali caísse, mesmo em dia de sábado, enquanto eles o acusavam de curar enfermos no mesmo dia sagrado. Será que, para os legalistas, valemos menos que os animais irracionais, como os cavalos, os burros? Faz pensar em cenas de nossos dias, quando a mãe pobre é encarcerada por pegar um pão para o filho faminto. Levi Gillette, da Igreja Ortodoxa, comenta esta passagem. Vamos ver. Jesus atravessa um campo de trigo no dia de sábado. Seus discípulos, que têm fome, colhem espigas e comem os grãos. Os fariseus protestam. Eis que teus discípulos fazem o que não é permitido fazer durante o sábado. Mas Jesus declara: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Senhor, tu não disseste o Filho de Deus é Senhor do sábado? Tu escolheste a expressão Filho do Homem, que evocava alguma coisa de misterioso e de sagrado, mas aquela que mais se aproxima de nossa humanidade. Pois também declaraste: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, conforme Marcos capítulo 2, versículo 27. Todo homem, em certo sentido, é senhor do sábado. Todo homem pode, eventualmente, violar a letra de uma lei
sob a condição de que isto seja para ficar mais fiel ao espírito dessa lei. E isto jamais deve ser uma escolha fácil ou mais adequada aos nossos desejos, mas a passagem para uma observância mais profunda. Senhor, quanto te proclamas, Senhor do sábado, tu que o foste no grau extremo, não queres apenas dizer que tornas permitidas certas infrações à lei, tu declaras também o inverso. Tu és aquele que pode permitir a infração do repouso sabático, mas também és aquele que santifica todos os dias úteis e tornas sagrados a cada um deles. A distinção entre o sétimo dia e os outros 6 dias, muitas vezes fica mais ou menos apagada na alma que se consagrou a ti por inteiro. Cada um de nós pode tornar-se um sábado em espírito e verdade. Orai sem cessar. Senhor, os meus dias estão nas tuas mãos. Salmo 31, versículo 15. Vamos passar agora para os santos do dia. Hoje nós temos vários santos e o principal é São Lourenço de Brindisi. Santo do dia, então, vamos passar para vocês. Dia 21 de julho. São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da igreja, faleceu em 1619. Vamos à biografia de São Lourenço de Brindisi. Religioso capuchinho, pregador infatigável contra os erros de turcos e protestantes. Desempenhou difíceis funções diplomáticas. Foi proclamado Doctor Apostólicos pelo Papa João XXIII. Nasceu em 22 de julho de 1959, dia de Santa Maria Madalena, por quem nutriu profunda devoção durante toda a vida, na cidade italiana de Brindisi, recebendo no batismo o nome de Júlio César. Com 4 anos de idade, foi deixado sob a tutela dos frades do convento franciscano de São Paulo, eremita, em sua cidade natal, a fim de receber ali uma sólida formação. Tinha apenas 6 anos de idade, quando o arcebispo Dom Francisco Alcander, disfarçado de fiel, quis ouvi-lo pregar, atraído por sua fama. Terminado o sermão, pegou-o em seus braços, deu-lhe a bênção e licença para pregar em toda a arquidiocese. Aos sermões do juveníssimo pregador compareciam não só as crianças, mas também adultos, muitos adultos. A prática da virtude, as mortificações e a humildade eram-lhe igualmente exigidas. Com naturalidade, Lourenço de Brindisi saía do púlpito para dedicar-se a humildes afazeres do convento. Varria o pátio, esfregava o assoalho e outros tipos de trabalho. Aos 14 anos de idade, foi obrigado a mudar-se para Veneza, onde continuou os estudos na escola regida por seu tio Pedro Rossi, homem de virtude e doutrina, encontrando nos capuchinhos a verdadeira vocação. Em 18 de fevereiro de 1575, recebeu o hábito e o nome de Frei Lourenço de Brindisi. Foi acometido por várias doenças, mas sofria contente por amor a Deus e à Virgem Santíssima, a quem se consagrara. Em 1576, fez a solene profissão de votos e desejava ser irmão leigo. Os superiores, porém, o aconselharam a abraçar a vida sacerdotal, ser padre, para o que o enviaram a Pádua, a fim de cursar filosofia. Em 1582, aos 23 anos, recebeu a ordenação presbiteral e acumulou os encargos de pregador, mestre de noviços e professor de teologia. 20 anos depois, seria ainda eleito superior geral. Celebrava a Sagrada Escritura com um recolhimento e devoção fora do comum, não sendo raro encontrá-lo em êxtase durante o santo sacrifício, pelo que, com frequência, sua celebração demorava várias horas.
Em seus últimos anos, muitos sofrimentos acometiam Frei Lourenço, causados sobretudo pela gota. É uma doença difícil de ser enfrentada. Tinha o dom das lágrimas na missa, e muitos fiéis conservavam os lenços com os quais as enxugava. Alguns enfermos até receberam a graça de cura com as relíquias. As pessoas iam ao seu encontro receber bênçãos para se verem livres de moléstias, tanto de alma como de corpo, sendo ele, por isso, chamado pelo povo de Santo Padre, ou Padre Santo. No processo de canonização constam 97 milagres operados em vida. Pregava com ardor contra os pecados, comovendo os corações e convertendo multidões em diversas cidades italianas, como Nápoles, Mantua, Gênova, Pádua, Verona e Milão. Defendia com tanto amor as verdades da religião que o arcebispo de Pavia, ou Pavia, não sei a pronúncia, chegou a chamá-lo de o Novo São Paulo. Portava ao pescoço uma cruz de madeira de 1 palmo, na qual havia incrustadas várias relíquias, sendo seu único instrumento para abençoar as pessoas ou defender-se dos males até em situação de guerra. O frei Giovanni Battista de Mantua disse que numa batalha travada na Hungria viu o padre Brindisi fazer voltar atrás as balas da artilharia inimiga com o sinal da cruz, de forma que elas retornavam contra os atiradores ou caíam por terra. Em 1959 foi proclamado pela Santa Sé doutor apostólico da Igreja. Encontrava-se em Lisboa, para onde viajara como embaixador do rei de Nápoles junto a Filipe III, que havia ido a Portugal para assumir aquele reino, quando depois de uma curta enfermidade veio a falecer em 22 de julho de 1619. São Lourenço de Brindisi, rogai por nós. Santo do dia 21 de julho é São Simeão Salo, eremita do século IV. Quando peregrinava na Terra Santa, sentiu-se chamado a abandonar o mundo e retirou-se para a solidão eremítica. Santo do dia 21 de julho é Santa Praxedes, virgem. Morreu por volta de 490 d.C. Consta ter sido filha do senador romano Pudente, convertido por São Pedro. Deu nome à Basílica de Santa Praxedes, no Esquilino. Santo do dia 21 de julho é Alberico Crescitelli, presbítero e mártir, faleceu em 1900. Alberico Crescitelli foi sacerdote do Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras, assassinado com requintes de crueldade nas proximidades de Yanxian, província de Shanxi, na China. Santo do dia 21 de julho, São José Van Yumei, mártir, morreu em 1900, foi martirizado no caminho de Daining, na China, por professar a fé católica. Pelo amor de Deus. Vamos a mais um santo do dia 21 de julho. Beato Gabriel Pergot, presbítero e mártir, faleceu em 1794. Foi cônego regular da abadia de Beaulieu, em Saint-Brieuc. Ficou preso durante a Revolução Francesa numa galera em Rochefort e ali morreu. Portanto, essas expressões são francesas, por isso eu estou falando aqui, né, com essa pronúncia diferente. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai também é uma expressão judaica. Significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que diariamente em seu canal no YouTube responde às nossas dúvidas como cristãos, ele disse numa resposta às dúvidas dos católicos que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere.
E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Significa a mesma significação. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É a parousia, o juízo final. Você tem que estar preparado para receber a glória eterna, para ser como anjos, semelhante a anjos, semelhante a Jesus ressuscitado. Você vai poder atravessar paredes, andar sobre as águas. Você vai ter felicidade em plenitude, não terá mais fome, mais doença, mais tristeza, nada disso. Vai viver eternamente com a visão beatífica de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que graça! Não deixe de abraçar, de tomar posse dessa graça. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.